Jonas, capítulo 4. O descontentamento de Jonas. Capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Capítulo 4, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Capítulo 4, versículo 4. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Capítulo 4, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Capítulo 4, versículo 6. A lição do Senhor. Capítulo 4, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Capítulo 4, versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Capítulo 4, versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Capítulo 4, versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Capítulo 4, versículo 10. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Capítulo 4, versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 4, versículo 2, que diz: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Amém? Deus é um Deus de compaixão. Ele tem compaixão de todos aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Deus, ele é um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Amém? Então, nosso Deus é um Deus de compaixão, e ele perdoa a todos. E Jesus, ele morreu pela minha vida e pela sua vida. Ele quer o melhor para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.